86% é isso? A pesquisa? 86% dos groenlandeses não querem fazer parte dos Estados Unidos, não querem ser anexados pelos Estados Unidos. Então. Agora, o que move o presidente Donald Trump? Também interesse pelos minerais, etc? Sim, mas ao contrário da Venezuela ou do Irã, a Groenlândia, de novo, é um país amigo, é um território de um país amigo, de um grande aliado. Me parece que o presidente Donald Trump, e você tocou nesse ponto, né, Pri, está muito interessado no legado dele. Porque se ele anexar a Uhum. Groenlândia, tem vários impactos. Em primeiro lugar, imediatamente os Estados Unidos passam a ser o segundo maior território do mundo. Perde apenas com a anexação da Groenlândia, perderia apenas para a Rússia. E nós temos que entender que estamos falando não apenas com um homem que, embora seja moderno, como é o Trump, tem um pensamento político do século XIX, esse neoimperialismo, neocolonialismo, uso da força, e no século XIX os Estados Unidos se expandiu muito, inclusive comprando territórios, Louisiana, Alasca, ele tem essa mentalidade, fora que ele é o quê? Basicamente, ele é um construtor ali, uma mistura de state agent, né, de corretor imobiliário e construtor, que são duas profissões sensacionais e com toda a dignidade, mas ele tem essa noção de que preciso controlar, preciso ter isso. E ele quer entrar para a história como o sujeito que ampliou o território dos Estados Unidos. Tem uma vaidade no Trump que é importante a gente notar e que vai ser mais explícita a partir desses acontecimentos, inclusive da captura do Maduro, que, como a gente disse bem no começo do programa, mudou o mundo e mudou a posição dele e o impacto ali que ele tem de querer fazer as coisas e achar que ninguém vai para ele. Porque, de fato, se ele resolver tomar a Groenlândia, a Rússia não vai defender, porque não é território dela, embora vá ficar muito incomodada, e os europeus não têm o que fazer. Os europeus, inclusive, estão preocupadíssimos com a possibilidade da OTAN falir e eles não terem ali a proteção dos Estados Unidos. Seria para eles um desastre. Então, por isso esse nervosismo todo. Eles estão torcendo para que Donald Trump passe por uma outra ideia, por uma outra obsessão e não fique mais obcecado com a Groenlândia. Até Emmanuel Macron, presidente da França, falou que Trump está arriscando uma cascata de consequências sem precedentes. A primeira-ministra da Dinamarca, a Mette Frederiksen, disse que isso poderia destruir a OTAN, a aliança entre os Estados Unidos e os europeus, mas Donald Trump ele está simplesmente olhando e falando, bom, se é a análise do uso da força, né, que o Ian Bremmer falou também, que não tem mais as esferas de influência, né? Se é mais fraco, pode ser um alvo. Então, se a Groenlândia é fraca, a Dinamarca é fraca, pode ser um alvo, né? E sem respeitar. O que se diz nesse momento é que Donald Trump não está mais respeitando as regras do direito internacional e a Carta das Nações Unidas. Ele respeita o que ele mesmo acredita e, numa entrevista ao New York Times na semana passada, ele foi questionado sobre isso e ele falou, não, a única coisa que pode me parar é minha própria moral e os meus próprios conceitos. Eu não acredito mais em regras internacionais. Então a gente está falando de um Exato. outro mundo e uma nova ordem global. É por isso que a gente reflete tanto e fala tanto sobre isso, porque realmente mudou, não é mais baseado em regras, né? Então, o que os europeus podem fazer agora realmente é torcer para que ele desista dessa ideia. Marco Rubio disse que eles preferem internamente, né? Disse que eles preferem comprar a Groenlândia do que usar força, né, para evitar ali uma tensão com os europeus, e ofereceu $100 mil por pessoa na Groenlândia. Isso eu estava fazendo o cálculo aqui, dá 5 bilhões e 600 milhões de dólares para os Estados Unidos, né? Não é nada para os Estados Unidos comprar a Uma Groenlândia. pechincha. Então É uma é uma pechincha. pechincha. E com Donald Trump vai sair falando assim: olha, eu tenho mais um brinquedinho aqui que eu conquistei. Então, acho que é muito mais sobre isso, de fato, do que sobre os minerais de terras raras ou uma posição estratégica que ele poderia simplesmente chegar para a Groenlândia: ó, vou posicionar mais tropas aqui, beleza? Eles iam falar: Sim, beleza. exato, Mas não é esse o ponto. exato. Não. Eu sei que a gente precisa entregar o programa, Pri, mas só falando muito rapidamente, é, qual é a grande tragédia disso que você corretamente colocou, né? Dos Estados Unidos, de repente, desrespeitarem as leis, pregarem pela lei do mais forte, etc. Outros fazem isso também. Mas quais são esses outros? A China, por exemplo, a Rússia. Qual é a grande diferença entre uma China, uma Rússia e os Estados Unidos? Só os Estados Unidos são uma democracia. Ainda são uma democracia. A China é uma grande ditadura e a Rússia também. No final das contas, é uma grande autocracia. Então, por isso é que eles defendem o uso da força. A grande tragédia para o multilateralismo, para o mundo, para a falência dessa ordem baseada em regras, é que nós estamos falando de uma grande democracia que inspirou tanta gente pelo mundo inteiro e hoje adota essas táticas de países autoritários. Isso é trágico.